Com copo. Tudo bem? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom. Bom, agradeço muito as palavras e o convite, professor Gobodran, para estar aqui. Peço a gentileza de todos presentes para a possibilidade de estar gravando em áudio nossa exposição de hoje, porque, como podem ver na mesa, estão lá com uns cartões de visita. Faço parte de um grupo de professores que organiza a iniciativa de um site de alcance nacional, site educacional, Diário de um Acadêmico, em que nós deixamos continuamente, 3 a 4 vezes por semana, vídeos para colaborar na formação das ciências humanas. Então, são todos convidados a conhecer o nosso site, nos acompanhar nas redes sociais e tentarei poder deixar nossa apresentação de hoje no site também. O motivo de trabalhar com direitos da pessoa com deficiência é um conjunto de pesquisas, motivo porque está também à mesa meu livro de metodologia para pesquisas jurídicas e sociais, um conjunto de pesquisas que tenho desempenhado há aproximadamente 10 anos, que resultam em alguns artigos, alguns grupos de estudos, algumas orientações, trabalhos de conclusão de curso em graduação e pós-graduação, em que me preocupo continuamente com um dos grupos em desvantagem, seguindo uma classificação da teoria dos direitos humanos mais recente, um dos grupos em desvantagem, mais em desvantagem que temos na sociedade. Eu quero ilustrar para isso um exemplo que muitos devem conhecer, histórias semelhantes. À frente do meu apartamento, no prédio onde moro, eu tenho um vizinho, Paulinho tem aproximadamente 50 anos de idade e síndrome de Down. Ele mora com a irmã. E a irmã ouviu numa festa, um evento qualquer da cidade, ouviu de uma amiga lá, supostamente amiga. O Paulinho continua morando na sua casa? Disse, sim. Você não acha que ele já viveu o suficiente, não? Assim, sem esconder o rosto, sem usar um anonimato de Facebook, na frente, recomendando a morte de alguém, como talvez nem nazistas tenham sido tão diretos para recomendar mortes de judeus e pessoas com deficiência. Temos então um obstáculo muito grande. Mas meu papel hoje é trabalhar com vocês o sistema jurídico para essa questão. Para que nós possamos ver que não é uma luta romântica, não é uma luta distante, não é uma luta de sonhos. É algo que nós já temos instrumentos eficientes para evitar que absurdos como esse sejam rotina. Para esse sistema jurídico, eu peço licença a todos para não me deter a artigos de leis. Além de ficar desagradável, eu levaria talvez uns 3 dias falando disso, pela quantidade de dispositivos legais que temos, mas somente os pressupostos desse sistema jurídico. Lidando com isso, o primeiro passo que temos a observar é a nossa Constituição Federal Brasileira. A Constituição Federal Brasileira, ela enaltece uma sociedade pluralista e inclusiva. Continuamente, de 1988 para cá, esse papel tem crescido. Incorporando estatutos diversos, deixaram isso evidente. Os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal deixaram isso evidente, incorporando cada vez mais grupos em desvantagem da sociedade. Imaginem há 50 anos, na sociedade paraibana, na sociedade alagoana, na cidade brasileira, quantas mulheres estariam estudando num curso superior? Raríssimas. Há 40 anos, quantas pessoas estariam tendo um franco acesso a um tão bom número de vagas na região nordeste brasileira? O número não seria nada comparado a hoje. Nós temos a cada década, sendo possível perceber, uma mudança no acesso a tudo que a sociedade oferece. Mas o acesso da pessoa com deficiência ainda é mais limitado. Então, os artigos que vinham da Constituição precisavam de algo mais. Esse algo mais surgiu no começo do século XXI, com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU. A Convenção das Nações Unidas teve um papel significativo não apenas pelo Brasil ter sido signatário, mas porque nós tivemos uma mudança na Constituição brasileira, incorporando parágrafos ao artigo 5º da Constituição, o artigo sobre direitos fundamentais, em que essa convenção, sendo uma convenção de direitos humanos, aprovada de certo modo pelo Congresso Nacional Brasileiro, ela faz parte diretamente
da Constituição brasileira. Ela é texto constitucional diretamente, independente de interpretação de quem quer que seja. Já tínhamos a vantagem, antes dessa mudança na Constituição, do direito a cotas no mercado de trabalho, vindo da Lei 8.212 de 91, assegurando percentuais de cotas para pessoas com deficiência e a garantia de emprego, de modo muito semelhante à estabilidade. Tínhamos a vantagem da transição da educação, que era apenas especial, para uma educação inclusiva na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tivemos agora algo revolucionário nesse nosso ano 2015. Para começar a ter vigência no começo de 2016, a aprovação no Brasil do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também conhecida, é uma coisa estranha, a lei vem com 2 nomes: Estatuto da Pessoa com Deficiência / Lei Brasileira de Inclusão. Por quê? A Lei Brasileira de Inclusão, pessoalmente prefiro esse nome, ela iguala pessoa com deficiência, pessoa idosa e pessoas com mobilidade reduzida. Pessoas com mobilidade reduzida, eu estou falando de acidentados, eu estou falando de gestantes, eu estou falando de todos que não se enquadram em pessoa com deficiência, mas precisam de um acesso diferenciado a prédios públicos e comerciais. Precisam de tecnologia para poder ter acesso a meios de comunicação e equipamentos educacionais, independente de estar enquadrado como pessoa com deficiência ou não. Se isso pareceu muito abstrato, pensem comigo: o albino. A pessoa que tem albinismo não entra no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas precisa ter mínimo de sensibilidade no ambiente onde se encontrar para que não tenha problemas graves pelo seu déficit de melanina. De modo semelhante, quem tenha uma perda de visão em um dos olhos, a visão monocular ainda é uma zona cinzenta para o direito da pessoa com deficiência, mas assegura em concursos públicos que possa ter o que precisar para ter pleno acesso à mesma vaga dos demais. Eu digo a mesma vaga por quê? Porque o concurso tem o número total de vagas e ali terá o percentual para pessoas com deficiência. É uma vantagem? Diz o STF, dizem quase unanimemente os doutrinadores que não. É uma equiparação, é um critério de isonomia. É equiparar por uma desvantagem natural. Se aquelas vagas não forem ocupadas, não encontrar gente suficiente, não encontrar gente qualificada, serão distribuídas para a concorrência geral. Isso vale para universidades públicas, isso vale para a escola pública, isso vale para qualquer aspecto. O Estatuto foi inovador. Ele trouxe princípios jurídicos nossos. Ele trouxe o princípio de se pressupor a autodeterminação. O que quer dizer isso? A pessoa com deficiência não precisa, seja ela deficiência física, intelectual, mental, sensorial, não precisa de autorização da família para casar, para ter uma vida sexual, para ter negócios. Tem o mesmo direito que todos nós temos de fazer decisões erradas na vida. Ninguém vai interferir se tem maioridade. Até pouco tempo atrás, o que prevalecia era o entendimento de que a família pudesse intervir no caso de deficiência intelectual. A deficiência mental não tem uma plena compreensão da realidade. A deficiência intelectual tem um esforço a mais para aprender. Então, o déficit cognitivo que pode vir de síndrome de Down em alguns níveis e de algumas outras situações, não se pressupõe a incapacidade mais, se pressupõe a capacidade. A família ou qualquer interessado teria que provar a incapacidade, antes era o contrário. Se prevalece a autodeterminação, a plena autonomia, o acesso a todos os serviços. É uma eliminação de um coitadismo, de uma vitimização. É o enaltecer de uma cidadania, de que a pessoa com deficiência tenha pleno acesso a tudo de que precisar. O Estatuto ainda tem suas fragilidades, claro. Há aspectos em que ele precisará de uma regulamentação posterior, de outras leis complementares, que precisará ser interpretado por tribunais.
Mas ele traz umas inovações interessantes, além desse princípio, além do combate enorme à discriminação, criando até crimes novos, no caso de discriminação à pessoa com deficiência. Ele traz, por exemplo, o que antes era lei estadual ou municipal, agora é federal. Por exemplo, vagas garantidas em shoppings, em estacionamentos públicos em geral. As vagas agora, com percentual fixo por lei, são um limite nacional. Não dependem de lei estadual, como era antes do Estatuto. A Convenção trouxe princípios gerais e direitos fundamentais. O Estatuto trouxe como aplicar tudo isso no nosso dia a dia. O que falta? Falta combater o que a Convenção traz com muita força: a deficiência moral. Falta combater o que ela chama de barreiras atitudinais, o comportamento generalizado criando problemas para a pessoa com deficiência poder conviver, poder ter pleno acesso ao que quer que seja. Precisamos nos acostumar a pressupor a capacidade e, como dizem as associações sempre que lidam com pessoas com deficiência, se não souber como tratar, fazer como qualquer outra pessoa. Primeiro a gente cumprimenta, depois a gente pergunta do que precisa, depois colaboramos. Porque assim, só com isso e nada mais, é simples desse modo que se pode conviver bem. Seja com deficiência de qualquer tipo, seja com qualquer obstáculo, de qualquer natureza. É interessante porque isso já não é tão novo no Brasil. Porque o Estatuto do Idoso, ele trazia que ser idoso é uma fase natural da vida, não é doença. Velhice não é problema, mas uma etapa natural da vida. E agora nós temos também a deficiência é uma condição da vida, não é doença, não é essencialmente uma limitação, não é essencialmente um impedimento ao que quer que seja. Cabe à sociedade não ser deficiente. Cabe à sociedade se preparar para receber essa pessoa com deficiência. Posso, nos debates em seguida, fazer sugestões de uma bibliografia que há, gratuita, disponível para download, autorizado, nada de pirataria, uma coisa tranquila, com plena acessibilidade. Um livro ou outro que também estão disponíveis em meio eletrônico, mas baratos também, porque a finalidade de quem escreve na área normalmente é que nós possamos criar uma cultura de direitos humanos voltada a incorporar pessoas à nossa sociedade, conviver com mais gente. Se nós temos uma grande dificuldade para conviver com pessoas com deficiência, a culpa não é nossa, segura vocês, nem minha, nem de vocês. As mesmas dificuldades que muitos aqui terão, eu já tive e ainda terei muitas outras, porque na escola nós não convivemos com facilidade com pessoas com deficiência para que se tornasse algo comum na vida adulta. Estamos também ultrapassando barreiras agora. Às vezes um tanto tarde, mas nunca é tarde demais para a gente aprender a conviver com mais gente. Temos essa vantagem. Eu queria encerrar minha fala, preocupado um tanto com a hora, para que nós possamos ter bastante tempo para debates. Eu queria, então, ampliando esse nosso tempo para debates, o sociólogo Zygmunt Bauman, na obra dele sobre violência e medo nas cidades, ele encerra o primeiro capítulo com uma observação maravilhosa. Ele encerra, mesmo com um título assombroso desses, Violência e Medo na Cidade, ele diz: nada está perdido para nós convivermos melhor, porque mesmo que a gente tenha medo de sair na rua, nós ainda temos motivos para confiar. Ele traz não o que eu mencionei até agora. Nossa legislação tem sido cada vez mais inclusiva, mecanismos novos surgem a todo instante e meios para a luta surgem a todo instante. As próprias pessoas, antes plenamente vulneráveis, agora se, como é um termo muito comum na teoria dos direitos humanos, se empoderam, acumulam poder para poder defender por si mesmos seus direitos. É um lema das pessoas com deficiência: nada sobre nós sem nós. Surgido com os movimentos sociais de pessoas com deficiência e hoje outras categorias usando também. Mas vamos ao Bauman, para não ficar uma curva muito grande no que eu queria muito dizer para vocês. Ele dizia que é do começo da humanidade podemos ter esperança em nós mesmos, na nossa convivência. Porque o mais antigo espécime
registrado na arqueologia, ele tinha uma fratura na perna. Era um adulto com uma fratura na perna. Alguém com uma fratura na perna, nos primórdios da humanidade, só poderia chegar à idade adulta com a ajuda de outras pessoas. Se nós temos um período tão longo de amadurecimento de uma experiência cultural, histórica, até econômica, lutando para conviver, lutando para nos comunicar, seja qual for o conflito, seja qual for a confusão, até em guerras, nós vamos encontrando saídas. Essa legislação é tão somente consequência, não é começo. É consequência do que nós já fazemos. Lutar para conviver melhor, lutar para conviver com mais gente, cada vez mais. Estou, a partir de agora, completamente à disposição de vocês para conversarmos mais sobre essa legislação. Muito obrigado pela oportunidade.